Depois de ser derrotado por Joe Biden em 2020, o ex-presidente Donald Trump voltou à disputa presidencial em 2024. E adivinhe, ele está de volta ao trono como o homem mais poderoso do planeta. A eleição de Trump trouxe uma onda de esperança e expectativa para os cristãos, que veem nele um defensor dos valores conservadores e da família tradicional. Logo após a divulgação de sua vitória, surgiram várias perguntas intrigantes. Será que finalmente veremos o retorno dos valores cristãos que foram tão desrespeitados nos últimos anos? Poderá o governo de Trump conter o avanço da cultura da lacração que vem ganhando força na educação, mídia e política? E mais, o que essa vitória pode representar para o cumprimento das profecias bíblicas sobre o final dos tempos? E tem mais. Muitos cristãos estão dizendo que a eleição de Trump e sua aproximação com o bilionário Elon Musk tem um significado muito mais profundo, até mesmo relacionado ao anticristo. Neste vídeo, vou mostrar como o novo governo de Donald Trump pode afetar o cristianismo no mundo inteiro e, ao final, vou revelar qual é essa teoria sombria ligada à chegada do anticristo na Terra. Mas antes de começarmos, clique em gostei, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias. Agora sim, vamos lá, Divine Jokes. Cristãos e conservadores, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, comemoraram muito a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas. Para esse imenso grupo de pessoas, o triunfo do republicano significa muito mais do que um sucesso político. É a possibilidade de resgate dos valores e da fé cristã que têm sido tão combatidos e atacados ultimamente. E agora, vou te mostrar 3 maneiras pelas quais o novo governo de Trump pode influenciar no resgate do cristianismo na América e no mundo todo. Primeiro, a luta contra a cultura woke. A eleição de Trump parece sinalizar o ressurgimento do conservadorismo nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. Nos últimos anos, os progressistas e o Partido Democrata da candidata derrotada Kamala Harris têm financiado a chamada cultura woke, algo que aqui no Brasil poderíamos comparar à ideologia de lacração. Essa cultura defende temas como a ideologia de gênero, a descriminalização do aborto, a liberação do uso de drogas e, no estado da Califórnia, por exemplo, permitiram que pessoas roubem até $50 das lojas sem serem presas. Eu sei, parece um absurdo, mas é exatamente isso que estava acontecendo lá e em outros países, influenciados pela cultura americana, principalmente de Hollywood e seus artistas mundialmente conhecidos. Os apoiadores de Trump temiam que, com a vitória de Kamala, as pautas que vão contra a palavra de Deus aumentassem ainda mais. Diante dessa ameaça, milhões de norte-americanos decidiram ir às urnas com o único propósito de barrar o avanço dessa cultura e garantir que valores tradicionais e princípios cristãos não sejam eliminados. Eu digo, decidiram ir às urnas, porque o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Ou seja, os cristãos e conservadores se sentiram na missão de eleger Donald Trump. Agora, essas pessoas esperam que, a partir de 2025, as escolas voltem a aplicar o ensino de conteúdos mais neutros e conservadores, que as redes sociais tenham menos restrições e temas cristãos, e que haja uma maior liberdade para falar sobre a nossa fé em público. Com isso,
Famílias cristãs podem se sentir mais à vontade para ensinar seus filhos sem a pressão de adotar conceitos que vão contra suas crenças. A verdade é que, para os cristãos, a luta contra a cultura woke era uma verdadeira batalha espiritual contra Satanás e seus demônios. Por isso, o povo de Deus orou tanto para que Trump vencesse. Outra esperança com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais é a volta das políticas pró-cristianismo na proteção e apoio aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Durante seu mandato anterior, Trump demonstrou compromisso com a liberdade religiosa, adotando medidas que visavam proteger comunidades cristãs em regiões onde elas enfrentam perseguição. Por exemplo, ele assinou uma ordem executiva em 2019 que priorizava assistência às minorias religiosas perseguidas, incluindo cristãos, direcionando recursos para ajudá-los em países onde sofrem opressão. O então presidente também pressionou governos estrangeiros a respeitarem os direitos das minorias religiosas. Em 2020, o Departamento de Estado americano puniu autoridades chinesas envolvidas na repressão de grupos cristãos. Essas ações enviaram uma mensagem clara de que os Estados Unidos não iriam tolerar violações à liberdade religiosa, incentivando outros países a reconsiderar suas políticas de perseguição. Além disso, em 2019, Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a sediar uma reunião na Assembleia Geral da ONU dedicada à liberdade religiosa, destacando a importância de proteger os direitos dos cristãos e de outras minorias religiosas. Em Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9, a Bíblia diz que devemos defender os direitos de todos os desamparados e fazer justiça aos pobres e necessitados. E é isso que os cristãos esperam ansiosamente a partir de 2025. O apoio de Trump a Israel é uma questão de grande importância para os cristãos. Afinal, a nação eleita pelo Senhor no Antigo Testamento será o palco do cumprimento de muitas profecias bíblicas sobre a volta de Jesus. Durante seu primeiro mandato, Trump demonstrou um compromisso inabalável com Israel ao reconhecer Jerusalém como capital e ao transferir a embaixada dos Estados Unidos para a cidade sagrada. Essa decisão, obviamente, desagradou muitas lideranças mundiais, mas foi comemorada por cristãos de todo o mundo. Muitos acreditam que essa escolha de Trump fez com que a profecia de Gênesis capítulo 12, versículo 3, se cumprisse nos Estados Unidos naquela época. Deus disse a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. E não é por acaso que os Estados Unidos viveram um grande momento em praticamente todas as áreas durante aquele governo. O desemprego era baixo, a economia ia muito bem e o país vivia um período sem guerras ou grandes ameaças de povos inimigos. Agora, com sua reeleição, espera-se que Trump reforce ainda mais essa aliança, que foi deixada de lado pelo atual presidente Joe Biden, em um momento de grande tensão no Oriente Médio, com todos os inimigos de Israel apontando suas armas para lá. Mas, irmãos, é preciso deixar muito claro que, por mais que Donald Trump trabalhe para proteger Israel, será necessário que a nação passe por momentos de tribulação e perseguição antes da volta de Jesus. Pois o profeta Ezequiel descreve em seu livro um período em que as nações se levantarão contra Israel no final dos tempos. Diz assim: você virá contra o meu povo Israel como uma nuvem que cobre a terra. Isso acontecerá nos últimos dias, ó Gog. Eu trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu for santificado por meio de você diante dos seus olhos. Olha isso, irmãos.
Essas e outras profecias falam de ataques que Deus vai permitir que ocorram a Israel, para que a sua glória seja revelada ao povo, para que ele, enfim, reconheça Jesus como Messias. Ou seja, o apoio dos Estados Unidos a Israel, por mais importante que seja agora, não altera a palavra de Deus. E essa possível aliança entre os Estados Unidos e Israel não é uma garantia de paz eterna. Entendeu, irmãos? Por falar sobre o final dos tempos, surgiu na internet uma teoria de que o retorno de Trump ao poder e sua aproximação a Elon Musk é, na verdade, uma ação do inimigo para enganar o povo de Deus com uma falsa paz e preparar o território para a chegada do anticristo à Terra. Tudo indica que o bilionário dono da Tesla, SpaceX, Starlink e tantas outras empresas possa ocupar um cargo de confiança no novo governo. Como vimos, esses dois homens são vistos como símbolos de esperança para restaurar a paz e a justiça no mundo, desafiando uma agenda progressista global. Mas há quem acredite que isso não passe de um grande engano. Segundo essa teoria, Donald Trump e Elon Musk, em um primeiro momento, surgiriam como salvadores em meio a crises, até mesmo nos conflitos nucleares entre grandes potências. Isso está relacionado a um versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz: "Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Porque em um primeiro momento, o anticristo fará um acordo de paz e depois se revelará como o maior tirano de todos os tempos." Vale lembrar que Elon Musk tem ficado cada vez mais poderoso e tem sido muito ousado ao querer implantar um chip no cérebro das pessoas. Eu, particularmente, acredito que nada foge do controle de Deus. E a eleição de Trump é um sinal claro de que Deus sempre dá oportunidades para que seu povo viva de acordo com a sua palavra. Mesmo em um mundo que parece estar se afastando cada vez mais dos valores bíblicos, Jesus descreveu seus seguidores como o sal da terra e a luz do mundo. E muitos acreditam que Trump, apesar de ser falho e pecador como qualquer um de nós, pode sim ser um instrumento de Deus. Sobre sua liderança, os Estados Unidos poderão, por algum momento, servir como refúgio para a igreja que tem enfrentado desafios dos progressistas para manter seus princípios. Mas é muito importante lembrar que, por mais que Trump possa ser visto como um aliado dos cristãos, ele não é o Salvador. As Escrituras são claras ao afirmar que o mundo vai passar por um período de dores de parto, como Jesus alertou em Mateus 24. Essa passagem aponta que os eventos que vão acontecer no mundo não poderão ser interrompidos por nenhum líder ou governo, porque fazem parte do plano maior de Deus para preparar a humanidade para a volta de Cristo. Então, lembre-se de uma coisa: nós temos uma esperança que vai além das circunstâncias desse mundo. Podemos até celebrar quando vemos uma vitória ou uma decisão política que aparece nos favorecer, como a eleição de Trump, que muitos estão vendo como uma resposta às orações. Mas precisamos lembrar que, ao longo da história, os cristãos sempre foram chamados a viver em um mundo que nem sempre os favorece. Afinal, como disse o famoso pregador Charles Spurgeon, não espere ser honrado onde o nosso próprio Senhor foi crucificado. Então, irmãos, não vamos esquecer que a nossa verdadeira pátria não é aqui na terra. E é claro que desejamos leis justas e queremos que os valores cristãos sejam respeitados, mas a nossa confiança e a nossa expectativa estão no governo de Cristo. Aleluia! Sejam bem-vindos ao canal e até os nossos próximos conteúdos e a paz do Senhor.